O relógio marcava 3h47 da madrugada, quando a doutora Laura Costa passou pela ala de internação do terceiro andar, consultando o prontuário digital com os olhos cansados. Plantão noturno em uma terquifera era sempre assim. Silêncio opressor, nos corredores e barulhos sutis vindo de máquinas de monitoramento. Mas naquela noite algo a desconcertava. Ele estava ali, outra vez, encostado no batente da porta do quarto 315, com os braços cruzados e a expressão tão indecifrável quanto perigosa. Caio Guerra, 36 anos, acompanhante legal de Tiago Guerra, menos seu irmão caçula, vítima de um acidente de moto, em coma induzido há quase uma semana. Caio vinha todos os dias. De dia, era educado. De noite, sombrio, não dizia muito. Observava. E Laura, contra todos os protocolos e sua própria ética profissional, começou a esperar por esses encontros. A primeira vez que trocaram mais do que boa noite. Ele havia dito algo que ela não conseguiu esquecer. A senhora cuida dele como se já soubesse que ele vai acordar. Ela não respondeu, mas se pegou, dias depois, ajeitando o jaleco com mais cuidado, antes de ir até aquele quarto, naquela madrugada. Ao vê-lo de novo ali, parado no escuro, como um fantasma com olhar de tempestade, Laura sentiu o pulso acelerar. Fingiu ignorá-lo, maceou passer. Ele falou, doutora. Ela parou, lenta, virou-se. O brilho frio das luzes fluorescentes do corredor recortava o rosto dele em ângulos marcantes, menos barba por fazer. Olheiras profundas e um olhar que parecia atravessá-la. Você não dorme? Ela tentou soar casual, controlada. Não, gosto de deixar meu irmão sozinho. A voz era baixa, quase um sussurro. E, sinceramente, ele deu um passo à frente. Eu gosto mais da noite. Ela manteve a postura, mas sentiu um calor estranho no estômago. Algo entre medo e fascínio? Ele está estável. Mais do que ontem, estamos reduzindo a sedação. Isso é bom. Ele deu mais um passo. Estava perto demais agora. Mas eu queria agradecer. Você cuida dele como ninguém. Faço o que qualquer médico faria. Ela desviou os olhos, mas ele não se afastou. Eu conheço gente vazia. Você não é uma delas. O silêncio que se seguiu foi espesso, elétrico. Laura nunca misturava as coisas. Nunca se envolveu com um acompanhante de paciente. Nunca sequer considerou. Mas com Caio, algo quebrava as regras dentro dela. Ela sorriu, de lado, mais para esconder o próprio nervosismo do que para responder. E foi então que ele disse, você sempre vem aqui nesse horário? Ela hesitou. Depende da noite, então espero que essa se repita. Ele não disse mais nada, apenas voltou para dentro do quarto. E Laura ficou ali, sentindo o chão fugir um pouco dos pés. Os dias passaram, e os encontros noturnos viraram padrão. Laura passou a tomar café mais tarde para que sua ronda batesse com o momento em que ele aparecia no corredor. E Caio passou a falar mais. Não sobre ela, nunca sobre ele, menos mais sobre o mundo. O hospital, o comportamento humano. E sobre ela, sempre prestando atenção demais. Até que numa madrugada abafada, a luz do corredor queimou e tudo ficou meio escuro. Ela estava revisando o prontuário, quando ouviu passos atrás de si. Caio, quer ajuda com a lanterna? Ela riu, mas se assustou quando ele se aproximou demais. Estou bem. Tá mesmo. Ela virou o rosto, e ele estava ali, perto, quente, respirando devagar. O mundo pareceu parar. Isso aqui... Ele tocou o papel que ela segurava. Parece pesado, faz parte. Ela sussurrou. Ele tocou a ponta do queixo dela com 2 dedos, e Laura sentiu o corpo inteiro responder. Você carrega muito. Isso é perigoso. O que seria não perigoso, Caio? Isso, e então ele a beijou. Nada foi suave. Foi urgente, desmedido,
como se os dias de silêncio e olhares acumulados tivessem explodido de uma só vez. Laura deveria ter recuado, gritado, lembrado de todos os códigos de ética. Mas não o fez. Ela correspondeu. Na sala de repouso dos médicos, minutos depois, foi ela quem trancou a porta. Foi ele quem a pressionou contra a parede, beijando-a como se não houvesse manhã. As mãos dele sabiam exatamente onde tocar, e as dela exploravam um corpo que parecia desenhado para sua perdição. O jaleco caiu. A camisa dele foi puxada para cima. Os beijos desceram pelo pescoço, os gemidos abafados pela urgência de dois. Mundos que não podiam mais se ignorar. Foram minutos de esquecimento, de entrega e do algomaze. Uma conexão crua, intensa, perigosa. Quando terminaram, ficaram em silêncio. Ele sentado, ela deitada com a cabeça no peito dele, ouvindo o coração. Bater acelerado. Isso não deveria ter acontecido. Ela disse, mas aconteceu. E vai acontecer de novo, ele afirmou. Ela não respondeu, porque sabia que ele estava certo. As noites seguintes foram ainda mais intensas. Nos corredores vazios, nos vestiários, em salas desocupadas. Keira, toque, cada beijo carregava a tensão de algo que não deveria existir, e por isso mesmo ardia mais. Mas também vieram os riscos. Uma enfermeira viu Caio saindo da sala de descanso. Um colega começou a notar as mudanças de humor de Laura, e pior, Tiago, o irmão, começou a despertar. Laura se afastou. Evitava olhar para Caio. Evitava as rondas noturnas, mas ele não recuava. Uma noite, ele a esperou na saída do plantão. Vai fingir que não aconteceu? Aconteceu, Caio. Mas não pode continuar? Por quê? Porque não é certo? Porque eu sou médica do seu irmão. Porque as pessoas vão saber. E se eu disser que não me importo? E se eu disser que eu me importo? Ele se aproximou. Dessa vez, mais devagar. Com os olhos cheios de algo que ela ainda não tinha visto nele. Fragilidade, eu me apaixonei. Laura, ela prendeu-e. Respiração, não fala isso. Por que não? Porque se eu acreditar, eu não vou conseguir parar. Caio encostou a testa na dela. Então não pare. E ela não parou. O relacionamento continuou em segredo. Mas não era só desejo. Era cuidado. Era silêncio confortável. Era all her e. Entender sem precisar explicar. Era ele levando comida no fim do plantão. Era ela acompanhando as notícias do irmão com atenção dobrada, mas como todo segredo intenso, tinha prazo de validade. O pai de Tiago descobriu e fez uma denúncia formal ao hospital. Laura foi chamada para uma reunião com a diretoria. A ética profissional estava em jogo, a carreira também. Caio tentou intervir, mas ela pediu que... Não, é minha luta, mas eu te coloquei nisso. E eu me joguei, Caio. Sabendo exatamente no que estava me metendo, ele segurou sua mão. Pela primeira vez, em público. Não havia mais por que esconder. Laura foi afastada do caso de Tiago, mas não perdeu o cargo. O conselho entendeu que, embora inadequado, não houve negligência técnica. Sem os encontros noturnos, tudo parecia mais vazio. Até que, semanas depois, uma notificação apareceu em seu celular. Você ainda cuida dos outros. E agora? Quem cuida de você? Era Caio. Ela saiu correndo do plantão. E ele a esperava do lado de fora, encostado no carro. O mesmo olhar perigoso, mas agora com um sorriso novo. De quem sabe que encontrou alguém que vale a pena enfrentar. As consequências, ela o abraçou. E ali, sob as luzes fracas do hospital, sem jaleco, sem protocolo, Laura entendeu que entre plantões e segredos, ela tinha encontrado algo mais raro que estabilidade médica. Verdade, desejo e amor.